Então, no vídeo de hoje, eu tinha gostaria de falar sobre um monte. Um monte é o lugar secreto, é o lugar de comunhão com o Espírito Santo, lugar de intimidade. E para começar, eu queria falar sobre um grande exemplo para mim da Bíblia, que é Moisés. O que eu acho interessante é que Moisés, quando ele subia no monte para falar com Deus, ele não ficava algumas horas, alguns minutos, algumas horas, mas sim, ele ficava vários dias ali falando com o Senhor. E ele, ele não olhava, ele não ficava se preocupando na hora de sair dali, mas ele simplesmente ia e tinha um desejo fascinante por ver Deus e falar com ele. Isso me cativa muito, pois pois a intimidade que Moisés teve com Deus foi tão grande que ele conseguiu ver o deslumbre de suas costas. E isso me move muito. E algo que me chamou muita atenção em, olhando para Moisés é que a Bíblia relata quando Moisés saía da sua presença, chegou a um certo nível onde que a presença de Deus era tão forte na vida de Moisés que quando Moisés saía da presença de Deus, seu rosto ficava iluminado com, com a presença de Deus, com o brilho do Espírito Santo. O brilho do Espírito Santo era tão forte que era visível aos olhos humanos. O rosto de Moisés brilhava de uma certa forma que os israelitas tinham medo e que Moisés teve que usar um pano na cabeça porque aquele brilho chegava a assustar as pessoas que viam aquilo. E é interessante como o brilho do Espírito Santo ele muda a nossa vida, e até mesmo nosso caráter. Algo que me chama muita atenção é Pedro. Ele, tempos depois de ele ter negado a Cristo, quando Jesus ressuscitou, Pedro negou 3 vezes que conhecia Deus. E algo que me chama muita atenção é que tempos depois, Pedro ele tá tão cheio do Espírito Santo e com uma ousadia tão grande que ele debate com os caras sem medo do que vai acontecer depois. E o Espírito Santo mudou de certa forma Pedro, que lá em Atos 4 ele debate com o povo de lá e fala que Jesus, como é que ele fala no versículo 11, esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Tu percebe uma mudança drástica na vida de Pedro, porque ele já não tinha mais medo do que poderia acontecer com ele, mas ele debatia com as autoridades começou a debater com as autoridades daquela época sem medo de ser apedrejado, sem medo de ser preso, sem medo do que poderia acontecer. Mas Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que nada disso importava, mesmo se isso acontecesse, isso não importava porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Um outro exemplo também que eu posso citar aqui é Estevão. Estevão, ele estava sendo apedrejado e aquilo, e ele estava tão cheio do Espírito Santo que mesmo ele sendo apedrejado, mesmo tacando pedra nele, ele ainda assim ele viu a glória de Deus e ele intercedeu por aqueles que estavam ali. Ele não olhou para aquelas pessoas com desprezo, como com raiva. Ele não orou para que Deus matasse-os, mas ele orou para que o Espírito Santo perdoasse ele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo.
E é isso que eu queria falar hoje. Acabou que eu tinha preparado coisas totalmente diferentes e senti no coração de falar sobre isso. É o brilho que brilha em nós. O que é que tem brilhado em nós? São as trevas ou são a luz? Sabe, Jesus pagou um alto preço. Ele se humilhou, ele sendo Deus, o maior, o Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Ele se humilhou e porque nós temos negado a Ele quando Ele fala conosco. Foi a frase que o Espírito Santo ele falou comigo. Foi exatamente, mesmo Deus, mesmo sendo Deus, não se cursou a se humilhar, não, não se negou a pagar um preço, porque eu e você temos negado. O Espírito Santo ele é real e ele está conosco no nosso dia a dia. Mas a gente precisa largar um pouco o celular e tirar um tempo com ele para conhecê-lo, as suas vontades. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Conheça o Espírito Santo, busque a ele e as mudanças em sua vida serão drásticas. As pessoas verão ele em você